Jornal Band Cidade. Oferecimento Casa Thomas Jefferson. Inglês onde e quando quiser. Acidente fecha trânsito na 365 e fere ocupantes de caminhonete. Veículo foi acertado por carreta entre Uberlândia e Romaria. Mulher suspeita de ajudar criminosos em ação de roubo e estupro à idosa é detida em Uberaba. Outros criminosos já são procurados pela polícia. Estado prorroga a campanha de vacinação contra o sarampo. Só 1 em cada 4 pessoas do público-alvo foram imunizadas até agora. Falamos também dos vestibulandos que estão se virando para estudar na pandemia. E a vitória ufa suada do Atlético na primeira final do Campeonato Mineiro. Quinta, 27 de agosto, com isso e muito mais, está no ar o Band Cidade. Boa noite, estamos ao vivo também no Facebook da Band Triângulo. E um grave acidente nesta tarde travou o trânsito na BR-365 na saída de Uberlândia, sentido a Romaria, bem ali na descida do Rio. 3 pessoas ficaram feridas. Roda e partes da estrutura da caminhonete ficaram espalhadas na rodovia, numa extensão de quase 100 metros do ponto da batida até o barranco onde o veículo parou, com a frente toda destruída. As 3 pessoas que estavam na caminhonete com placas de Monte Carmelo foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Uma das vítimas em estado grave. O condutor ele estava bem ferido, com cortes no membro superior esquerdo e possivelmente uma fratura no tórax. Tinha umas senhoras juntas com ele que uma apresentava uma dor na parte da costela do lado esquerdo e uma outra com um corte na mão. A carreta com placa de Tumbiara, Goiás, estava carregada de milho e ia para o Rio de Janeiro. Ela estava no sentido contrário da caminhonete e parou na contramão da rodovia. A batida foi tão violenta que quebrou o eixo dianteiro do cavalo mecânico. O motorista da carreta não sofreu nenhum ferimento. Ele não quis falar sobre o acidente que parou a BR-365, causando um congestionamento de mais de 5 quilômetros nos 2 sentidos da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal colheu informações do local para que sejam apuradas as causas da batida. Bom, o motorista da caminhonete foi levado para o pronto-socorro da UFO. Ele está bem, estável e ainda passando por exames. As outras 2 ocupantes da caminhonete foram levadas para a UAI Pampulha. E a polícia de Uberaba prendeu hoje uma mulher suspeita de participar do roubo seguido de estupro a uma idosa no começo do mês lá em Uberaba. O Eduardo Marins estava até agora há pouco na delegacia, traz pra gente informações em primeira mão. Sinais dessa mulher aí, ela teria participado na ação. Como que foi a ação dela junto com os criminosos que invadiram a casa dos idosos? Boa noite, Edu. Oi, Vitor, boa noite para você, boa noite para todos. Bom, a prisão que ocorreu agora há pouco à tarde é de uma jovem, ela tem 21 anos e a polícia já conseguiu confirmar a participação dela. Como que ela ajudou nesse crime? Ela ficou a responsável de ficar do lado de fora da casa, pegando os cartões das vítimas, indo até o banco e fazendo os saques de todo o dinheiro. A polícia agora está trabalhando porque ela tem um mandado já expedido de prisão de 2 homens que também participaram desse crime. Esse crime aconteceu cerca de 10 dias aqui numa casa no Jardim Manhattan. Nós mostramos esse caso aqui no Band Cidade, inclusive mostramos imagens que mostravam os bandidos levando uma das vítimas até a casa. E o que aconteceu, né? Os bandidos renderam as vítimas, um casal de idosos e também o sobrinho deles. O idoso e o adolescente foi colocado num quarto, em outro quarto os bandidos ainda abusaram sexualmente dessa idosa. Portanto, como é que a polícia chegou nas informações desses autores? Na semana passada, prenderam um suspeito e com informações desse homem suspeito e ainda as imagens de circuito interno, a polícia conseguiu chegar então na identificação dos 3 autores. Portanto, a moça de 21 anos foi presa, está agora na delegacia prestando esclarecimentos com o delegado e os outros 2 devem ser presos nas próximas horas pela Polícia Civil. A gente acompanha esse caso e traz informações na nossa programação. Eu volto contigo, Vitor. Maravilha, Edu. Boa noite para você. Exatamente há 10 dias atrás foi esse crime bárbaro e que todos os envolvidos sejam presos logo. Vamos girar mais destaques da segurança nas últimas horas aqui na região. Um suspeito de arrombar e furtar uma residência foi preso em situação inusitada em Uberaba. Ele foi flagrado andando pelo bairro Cidade Jardim com a TV levada da casa.
Outros materiais seriam levados por ele, mas ele acabou flagrado pelos moradores e preso pela polícia. Um ciclista de 51 anos ficou gravemente ferido em um acidente com uma motocicleta no bairro Planalto, em Uberlândia. A bicicleta ficou totalmente destruída. O homem foi levado com traumatismo craniano grave ao pronto-socorro da UFO e ainda corre risco de vida. Um incêndio destruiu uma casa no Serra Dourada, em Uberaba. Testemunhas contaram à polícia que ela era de um homem que morava sozinho e estava acompanhado de uma mulher. Depois de uma discussão, ele saiu da casa e a mulher teria ateado fogo no imóvel. Ele vai ser avaliado ainda pela Defesa Civil e os bombeiros tiveram muito trabalho para conter o fogo de origem criminosa e que quase se espalhou para casas vizinhas. Um rapaz de 22 anos morreu soterrado em uma tulha de café na zona rural de Iraí de Minas. Walter Luiz Moura trabalhava no local com colegas que perceberam o sumiço do jovem e acharam suas botas em meio aos grãos de café. Ele ficou por cerca de 1 hora embaixo das sementes, foi resgatado pelos bombeiros, mas já sem os sinais vitais. Foi identificado o rapaz encontrado morto em um córrego na Mata do Carrinho, em Uberaba, ontem. Trata-se de Anderson Malaquias Queiroz, de 31 anos. Ele tinha diversas passagens pela polícia, incluindo por posse de arma e homicídio. O Instituto de Criminalística de Belo Horizonte vai avaliar as causas da morte, já que ele não tinha sinais de violência. E olha esse caso, um motorista possesso agrediu um idoso e quebrou a marretadas o carro dele depois de um pequeno incidente de trânsito, isso lá em Uberaba. O idoso foi sair de uma vaga numa avenida movimentada do bairro Nossa Senhora de Lourdes quando raspou no veículo branco que seguia na via. O motorista então foi tirar satisfações e agrediu o idoso. Não contente, o valentão ainda seguiu o idoso até a casa dele e destruiu vidros e lataria do carro com golpes de marreta. A polícia foi acionada pelo idoso, que apesar de assustado, está bem de saúde. Eles já identificaram o carro, mas o condutor esquentadinho ainda não foi encontrado. Daqui a pouco a nova classificação de ondas para o Minas Consciente. Saldão em pneus é aqui na Tonelli Velox. Pneu Aro 13 a partir de R$ 139,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 179,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 199,90. Pastilha de freio a partir de R$ 49,90 para carro 1.0 nacional. Ligue 0800 500 3000 e venha para a Tonelli Velox. Uma marca pode expor seu jeito, seu estilo. Segurança é importante. Conforto é produtividade. Fire Segurança. Calçados de qualidade e o conforto que faz seu caminhar seguro. Fone 3311-4010. Ferragice Inácio tem mais de 15 mil itens. Vem pra cá! Inversor para solda Cala Bivolt 499. Selador 18 litros Luxlar 42,90. Ferragice Inácio, Avenida Solidariedade 1045. A Impetec oferece tudo o que seu carro precisa, com o mais alto padrão de atendimento, utilizando processos modernos, aliados a equipamentos de última geração. Venha para a Impetec, o lugar perfeito para o seu carro. Impetec, estética automotiva. Tudo pela metade do preço aqui na Beta Móveis. É isso mesmo, em todos os produtos. Cortamos o preço pela metade para você aproveitar. Olhem só esse super lançamento. Uma mesa de jantar belíssima de 6 lugares nas cores Black Off-White de R$ 3.180. Adivinha por quanto? R$ 1.590 à vista. É isso mesmo, metade do preço. Ou em 12 vezes de R$ 159. Tudo pela metade do preço é na Beta Móveis, Avenida Barão do Rio Branco, em frente à rodoviária de Uberaba. Atenção, recebeu multa de trânsito, suspensão de CNH, multa lei seca. A Só Multas faz a sua defesa. Ligue agora para os nossos consultores. Só Multas, a sua ajuda especializada. Grandes marcas com o menor preço. Porcelanato Portinari, 90 por 90, cimentício extra, R$ 69,90. Cuba Tramontina acetinada com válvula, R$ 259. Porcelanato 70 por 70, esmaltado e polido, Dura Grace Classe A, R$ 49,90. É Nacional Piso. Nacional Piso Distribuidora. Floriano Peixoto 4212 e João Naves de Ávila 4535.
Vamos atualizar os dados do coronavírus em Minas Gerais e também aqui na nossa região. O estado passou hoje das 5.000 mortes confirmadas pela Covid-19. São 205.942 casos, 169.967 já curados, 5.049 mortes, 101 a mais do que ontem. Aqui na nossa região, várias cidades confirmaram óbitos nas últimas horas. Araguari a gente citou ontem, que foi a 61, mas Araxá, por exemplo, mais 2 mortes, foi a 18. Conceição das Alagoas também confirmou mais 1, foi a 18. Frutal confirmou mais um óbito, foi a 28. Ituiutaba foi a 28 também. A cidade de Patrocínio, bom destacar, passou hoje dos 1.000 casos. Por lá são 1.019 e em Unai são mais 2 óbitos confirmados, 39 ao todo. Já já nós vamos falar de Minas Consciente, hein? Na cidade de Uberaba, nós temos mais uma morte confirmada em relação a ontem. Por lá, 3.135 casos confirmados, 2.558 já curados, 86 óbitos, sendo 3 óbitos ainda investigados. Em Uberlândia, mais 8 mortes confirmadas de ontem para hoje. São 374 óbitos, 19.302 casos confirmados, 13.814 já recuperados. Temos 125 pacientes em leitos de UTI, 97% dos leitos de UTI para Covid estão ocupados. Na verdade, 97% de todos os leitos da rede pública estão ocupados e 100% dos leitos para Covid estão ocupados. Vamos falar de Minas Consciente, porque o estado emitiu hoje nova deliberação sobre ondas. Basicamente, todo o estado, 93% das cidades mineiras podem reabrir quase todo o comércio. Só a região noroeste que continua na onda vermelha. Triângulo do Norte e Triângulo Sul permanecem na amarela e destaque para o Noroeste, que saiu da vermelha e foi para a amarela. Aliás, Paracatu, aderiu oficialmente hoje ao programa Minas Consciente, então basicamente em todo o estado pode reabrir o comércio. A questão é, na semana que vem vão se completar 28 dias, pode manter aqui a tela do Minas Consciente para a gente na tela, porque na semana que vem várias cidades principais da região vão chegar a 28 dias na onda amarela, o que as caracteriza aptas para partir para a onda verde. A questão também é, a região de Uberlândia, por exemplo, a micro-região de Uberlândia hoje está na onda vermelha, assim como a micro-região de Uberaba, que pega ali Frutal, Iturama, e a micro-região de Uberlândia e Araguari está na onda vermelha também por conta da questão dos leitos de UTI. As cidades já disseram que vão permanecer na onda amarela para não ter que fechar nada. Mas vamos ver, porque na semana que vem as cidades vão ter que ou avançar para a onda verde ou voltar para a onda vermelha. Isso aí a gente vai discutindo ao longo da semana, mas a informação principal do Minas Consciente é essa. Basicamente, todo o estado já volta à normalidade na onda amarela. Bom, quem estava ansioso nesse ano para tentar uma vaga em universidades, claro, teve um problemão com as mudanças de rotina em meio à pandemia. E com as aulas online, alguns alunos se deram bem e outros não se deram tão bem assim para se acostumar. E aí, o que fazer? A sala de aula lotada foi substituída por um quarto cheio de livros, com computador e conexão de internet. O desafio de um vestibulando agora é driblar a indisciplina e estudar à distância. Já para os cursinhos pré-vestibulares, os professores precisam encarar a tecnologia e ensinarem os alunos estando bem longe deles. Mas a nova dinâmica, infelizmente, traz prejuízo para os estudantes que só conseguem aprender sentados aqui. Nesse quesito de se organizar em casa, de ter uma rotina de estudos, de conseguir acordar no horário para fazer as atividades. Então, esse momento ele tem sido uma seleção também. Para o Guilherme, que ia todos os dias para o cursinho e ficava praticamente o dia todo, desde o começo da pandemia teve que se adaptar estudando em casa através das aulas online. O jovem que vai prestar vestibular para a medicina levou um tempinho para pegar um novo ritmo. Eu vejo muita gente que tem uma condição boa, só que não está dando valor nesse momento. Está achando que a quarentena vai ser férias, né? Perdão. E eu tô pegando isso como motivação. E eu,
acredito que a nota de corte vai abaixar. Maria Eduarda não esperava que o formato de ensino à distância foi melhor para ela absorver o conteúdo. Eu tenho mais liberdade para tirar as dúvidas no chat das aulas, coisa que eu não teria tanta coragem no presencial. Vários vestibulares tiveram um calendário de provas alterado. A Universidade Federal de Uberlândia, por exemplo, não tem data prevista para o próximo vestibular. Já a prova do Enem foi prorrogada para janeiro do próximo ano. Aquele aluno que conseguisse se manter resiliente, persistente, que buscar uma rotina diária junto à escola em que ele está vinculado, as chances aumentaram demais. Quem ainda não começou a estudar, nós ainda temos tempo. A situação de um autônomo de Uberaba com auxílio emergencial é bastante curiosa e chamou a atenção. Ele procurou a Band Triângulo para informar que não conseguia cancelar o benefício. O Eduardo Marins conta melhor essa história pra gente. Seu Márcio é autônomo e ficou desempregado por 7 meses. Neste período, recebeu R$ 1.800 referentes às parcelas do auxílio emergencial. Mas agora, em agosto, conseguiu um trabalho e decidiu que não quer mais receber a ajuda. Para cancelar o benefício, ele ligou na Caixa, mas o banco não conseguiu resolver o problema. Não estou encontrando nada sobre cancelamento do... A orientação foi procurar o Ministério da Cidadania, mas as ligações não completavam. O autônomo quer evitar que as próximas parcelas do benefício caem na conta. Dentro de um sistema, eles não têm um link lá dentro para resolver quem não quer mais receber o auxílio. É eles que estão movimentando o dinheiro e eles não sabem solucionar o problema para você não receber mais. E o seu Márcio tem razão em se preocupar. O Tribunal de Contas da União identificou agora em agosto que 620 mil pessoas receberam o benefício de forma indevida. Agora, o TCU quer que o governo repasse os nomes dessas pessoas para o Ministério Público Federal investigar. Consultamos esta advogada, que explicou que o único caminho é o seu Márcio deixar o dinheiro das próximas parcelas cair em conta, não utilizar a quantia e devolver para o governo por meio do pagamento de um boleto. As pessoas elas podem sim fazer a devolução do valor que foi recebido, só que por meio de uma guia de recolhimento da União. Em nota, o Ministério da Cidadania não especificou se existe alguma forma de cancelar o benefício, mas divulgou o endereço eletrônico para a população que deseja devolver o dinheiro. Para quem recebia as parcelas e arrumou emprego, a advogada comenta ainda que os cancelamentos estão sendo automáticos. Logo antes do provisionamento do próximo lote de pagamento, o governo já tem feito uma atualização nesses cadastros. Algumas pessoas já têm até nos procurado e informado, olha, eu era beneficiária, hoje não sou mais. Não tem jeito. Seu Márcio vai ter que receber as próximas parcelas e passar por toda essa burocracia. É isso, você fica decepcionado, triste, magoado, ofendido porque eu sou um cidadão honesto, estou querendo ser honesto, continuar honesto e eu não consigo resolver o problema. Detalhe, o TCU informou ontem que 42 bilhões de reais foram pagos de maneira irregular dentro desse auxílio emergencial. E em nota, a Caixa Econômica Federal disse realmente que não compete a ela registrar o cancelamento do benefício. A saída é tentar mesmo emitir uma guia de recolhimento da União no site do Ministério da Cidadania, que está aí na sua tela, é o gov.br/cidadania. Intervalo já as mudanças no projeto de reforma da Previdência do Estado de Minas. Mais uma vez o Esquadrão RC entra em ação para você trocar de piso, colocar um revestimento novo ou comprar aquele grande porcelanato com preço e qualidade que cabem no seu bolso. Revestimento extra retificado, acabamento de porcelanato, R$19,99. Gresalato retificado polido extra, R$39,90. Mês dos Pais é na RC. Piso extra, área interna, de R$21,90 por R$14,90. Esquadrão RC, imbatível para sua economia. Em Uberlândia, Matriz, Avenida Professora Minervina Cândida Oliveira, 135. Loja 1, Avenida Getúlio Vargas, 3667. Loja 2, Avenida João Naves de Ávila, 4795. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Feirão todos os dias. Uberlândia, em qualquer lugar do mundo, se traduz como a cidade do desenvolvimento.
o lugar de um povo apaixonado por aprender. E é essa paixão que os torna referência em tudo que fazem, inclusive na hora de falar a língua do mundo, porque Uberlândia fala inglês com a qualidade Thomas. Homenagem da Casa Thomas Jefferson aos 132 anos de Uberlândia. Saldão em pneus é aqui na Tonelli Velox. Pneu Aro 13 a partir de R$ 139,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 179,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 199,90. Pastilha de freio a partir de R$ 49,90 para carro 1.0 nacional. Ligue 0800 500 3000 e venha para a Tonelli Velox. Estamos enfrentando uma guerra contra a Covid-19. E nessa guerra, a desinformação, a ignorância e os boatos também são armas do inimigo. Para você saber tudo o que está acontecendo de uma fonte confiável, a Prefeitura criou o portal uberabacontracovid.com.br com dados da saúde, destinação dos recursos, notícias e muito mais. Acesse e faça a sua parte. Todos estamos cansados, mas a única maneira de retomar nossas vidas é vencendo essa guerra. A Assembleia Legislativa de Minas alterou as alíquotas propostas pelo governo Zema no projeto de reforma da Previdência Estadual. Agora, em vez do desconto variar de 13% a 19%, dependendo da faixa de salário, ela deve ser de 11% a 16%. A mudança foi proposta pelo presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da ALMG, Eli Tarquínio, do PV. Mesmo com essa alteração, os deputados mantiveram a proposta de dividir o atual IPSENG em dois novos fundos, o Fundo Financeiro da Previdência e o Fundo Estadual da Previdência de Minas. Mas esse é o projeto de lei da Câmara, o PCL. A PEC, proposta de emenda à Constituição Mineira da Previdência Estadual, teve seu relatório apresentado hoje para ser discutido e votado nos próximos dias. E a Prefeitura de Uberlândia prorrogou a suspensão de cobranças de parcelas de programas habitacionais. A norma já estava em vigor e foi prorrogada até o fim do período de calamidade. Carlos Vilela chega ao vivo com mais detalhes. Muita gente vai ser beneficiada com isso, mais ainda, né, Vilela? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Muita gente, principalmente famílias que estão sendo mais atingidas pelas medidas de isolamento social. O decreto, Vitor, ele foi publicado no Diário Oficial do município e vale para planos habitacionais da Prefeitura de Uberlândia, pelo tempo que durar o estado de calamidade decretado pelo município por conta da pandemia de coronavírus. Os contratos eles serão prorrogados pelo mesmo período em que os pagamentos estiverem suspensos, sem encargos e sem ônus para o mutuário. As parcelas dos contratos foram suspensas pela primeira vez em abril pelo prazo de 90 dias. Como os impactos da pandemia continuam, a administração municipal publicou este novo decreto que, como você disse, vai ajudar a suavizar os impactos financeiros, principalmente para aquelas famílias que perderam o emprego na decorrência desta pandemia. Vitor? Pois é, Vilela, a pandemia passa, mas as contas não param de chegar, né? Boa noite para você, obrigado pelas informações. E durante a pandemia, uma das grandes preocupações dos médicos é a queda na procura de vacinas por crianças. E há o temor de ressurgimento de doenças que tinham até sido esquecidas. A Liz, de 2 anos e meio, estava com a caderneta de vacinação em dia, até que veio o isolamento social e a mãe dela ficou com medo de sair de casa. O que me deu mais medo foi ela contaminar e ela passar a contaminação aos meus pais, que são do grupo de risco. Assim como a Daniele, a maioria dos pais está com medo da contaminação pela Covid-19 e tem evitado ir aos centros de saúde. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Federação de Ginecologia e Obstetrícia estão preocupadas. Uma pesquisa foi feita com mais de 1.500 médicos em todo o país. E para 73% dos profissionais, as crianças estão deixando de ser vacinadas durante a pandemia. Os especialistas alertam sobre a importância de imunizar as crianças e sugerem que os pais tentem ir ao posto de saúde em horários menos movimentados. Doenças como sarampo, como a pólio, como a difteria, que eram todas já erradicadas ou muito raras de aparecerem no nosso território, voltaram a aparecer porque as pessoas pararam de vacinar.
Pois é, justamente o sarampo é a maior das preocupações. O governo de Minas, aliás, informou hoje que a vacinação contra a doença, que iria até segunda, dia 31, foi prorrogada até 31 de outubro. Isso porque no estado só 23% do público-alvo já se imunizou contra o sarampo, que estava erradicado, é bom dizer, do Brasil até 2018. Pelo menos 7 milhões de mineiros entre 20 e 49 anos ainda não foram protegidos. Essa é a terceira etapa da campanha de vacinação que começou no ano passado e o foco é justamente esse público de 20 a 49 anos. Gente, sarampo pode matar, viu? Até o fim de julho foram confirmados 21 casos da doença em Minas só neste ano, sendo um aqui na região, em Iturama. Não tem desculpa para não vacinar. Daqui a pouco, o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Jornal Band Cidade. Oferecimento Casa Thomas Jefferson. Inglês onde e quando quiser. Informação urgente. Apesar da expressiva abertura de leitos de UTI e de enfermaria para pacientes com coronavírus em Uberlândia, o número de óbitos semanais e o índice de contágio atingiram níveis elevados, colocando o sistema de saúde em risco. A situação é grave e o índice de isolamento caiu para apenas 35%, quase o mesmo de antes da pandemia. Diante disso, a Prefeitura de Uberlândia faz um apelo a toda a população. Se puder, permaneça em casa. Retome o distanciamento social voluntário. Evite aglomerações de todo tipo. Use máscaras todo o tempo. A Prefeitura informa ainda que a decisão sobre o fechamento ou abertura do comércio permanece com o governo estadual. Ainda não vencemos a pandemia. Faça sua parte. Fique vivo. O carro mais vendido do Brasil está ainda mais conectado e preparado para você. Na Autos Chevrolet, o novo Onix Turbo Premier tem todos os motivos para você querer na sua garagem. Além de R$5.000 de desconto, a Autos garante entrada reduzida e parcelas de apenas R$849, somente esta semana. Corra e garanta, vá até a Autos mais próxima e confira. Autos Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores oportunidades. Atenção para o grande feirão de madeiras Ecoforte Madeiras. Vigotas a partir de R$ 11,99 o metro. Avenida Anselmo Alves dos Santos, 1738, em frente ao Parque do Sabiá. Disque Madeiras, 991320333. Ecoforte Madeiras. O fim do mês chegou e o seu dinheiro acabou. Então compre o Triângulo da Sorte que você tem a chance de ganhar R$200 mil no quarto prêmio. Isso mesmo, R$200 mil. Ajude a Vai Brasil a combater a Covid-19. Siga as orientações das autoridades de saúde da sua cidade. Ao sair, use máscara e previna-se. No primeiro prêmio, R$5 mil. No segundo, R$10 mil. No terceiro, R$15 mil. E no quarto prêmio, R$200 mil. Isso mesmo, R$200 mil. Mais 20 prêmios de R$1.000 cada. Você pode ajudar a Vai Brasil cedendo o direito de resgate e concorrendo a valiosos prêmios. O IBGE divulgou hoje novos dados da população brasileira. O país tem 211 milhões e 800 mil habitantes, índice 0,77% maior que a população estimada para o ano passado. Minas ainda é o segundo estado mais populoso do Brasil, 21 milhões e 300 mil moradores. Na nossa região, Uberlândia ainda é a maior em número de habitantes e a segunda maior do estado, 699.097. Uberaba é a oitava do estado com 337.092. Ainda se destacam por aqui Araguari, Patos de Minas e também Ituiutaba. Vamos falar de Campeonato Mineiro. No primeiro jogo da decisão, a história foi digna de roteiro de filme. Melhor para o Galão da Massa. Para quem ficou esperando um Atlético ofensivo e bola na rede no primeiro tempo, nada. As oportunidades demoraram e até foram surgindo, mas ou iam para fora ou eram defendidas pelo goleiro Felipe. A segunda etapa começou e nada do herói aparecer para dar a vitória para o Galo. Pelo tombense, o goleiro Felipe começou a se destacar pelas defesas difíceis. Como a história não ia para frente, o roteirista resolveu tirar uma carta da manga. O VAR apareceu para marcar um pênalti para o tombense. Rubens converteu 1-0. Quem não gosta de uma história de superação, né? Alonso, responsável pelo pênalti, arriscou. E até então Muralha Felipe soltou. E Sacha, no primeiro jogo como titular, empatou 1-1. Foi no apagar das luzes, no último minuto, e transformando um vilão
em herói. Foi assim, com todos os detalhes possíveis, para tornar o final desse roteiro épico. Keno recebeu na direita e encheu o pé para vencer o paredão Felipe e começar a escrever sua história com a camisa do Galo. 2-1. Meu Tombense mereceu ganhar, viu? Lembrando que o jogo da volta é domingo às 4 também no Mineirão. Empate, mais um título pro Galo. Pro Tombense, só basta vencer o duelo. Fim de papo no Band Cidade de hoje. Vem aí o Jornal da Band. Daqui um minutinho, tudo do Brasil e do mundo. Fiquem bem, até lá.